Pela ordem, eu concedo a palavra ao último orador inscrito, senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins. Senador Emano Ferri, que preside essa honrosa casa nesse momento, senador Hélio José, demais senadores e senadoras. Ocupo a tribuna hoje para fazer três breves registros. O primeiro é prestar conta de uma viagem que eu fiz a Paris para participar de um seminário de uma organização criada por brasileiros, chamada Instituto Castro Alves, em que fui debater num seminário de 2 dias as potencialidades turísticas do nosso país, com foco no estado do Tocantins. Na oportunidade, representamos o Senado, divulgamos o turismo tocantinense e debatemos com a vice-presidente da Assembleia Nacional Francesa, a deputada Sandrine Mausaltier, e com o deputado Carlos, do Partido Socialista, a situação de brasileiros, Carlos Silva, um franco-português, a situação dos imigrantes, principalmente os brasileiros, que a França é um país que recebe bem os brasileiros, mas não deixa de ter problema. Conheci também a brasileira transexual, Camille, que é presidente de uma organização que apoia os travestis, os transexuais, apoia os brasileiros em situação difícil lá em Paris e em toda a França, que conta inclusive com apoio francês. Essa brasileira, que é médica, tem um trabalho extraordinário há 23 anos apoiando os brasileiros lá naquele país, chegando inclusive a ser vereadora de uma das regiões lá da França, que é a região 12. Foi muito importante a viagem. Tive a oportunidade também de conhecer algumas profissionais liberais portuguesas que fazem um trabalho louvável, que é a de defender a grandeza do povo português migrante naquele país que é mais de 1 milhão, a defender a necessidade da preservação da cultura portuguesa e a defesa da língua portuguesa. Um trabalho também muito importante. Estive num evento importante de uma organização internacional que cuida dos problemas do autismo. Uma russa que tem essa organização e vive na França discutindo o problema do autismo e que quer vir ao Brasil debater com as outras organizações que atuam nessa área e ficamos de acertar isso numa oportunidade. Então, a viagem foi muito produtiva. Quero agradecer o senador Renan, nosso presidente, por ter autorizado a viagem, porque ela foi muito importante para a minha formação e importante também para a interlocução com o parlamento francês, com as organizações não governamentais que atuam lá naquele país. Quero fazer outro registro também, que já estou devendo, que foi uma viagem que fiz com a Marinha, eu e o senador Hélio José. Agradecer o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Leal Ferreira, e o comandante Lapierre, chefe da assessoria parlamentar, por ter nos convidado. Fomos conhecer o programa nuclear brasileiro e, para minha grata surpresa, o avanço tecnológico que a Marinha, através dos seus pesquisadores, através da universidade, está desenvolvendo, trará grandes resultados para o Brasil nesse setor. Conhecemos também o ProSub, que é o programa pró-submarino, algo extraordinário
que está acontecendo e, às vezes, a gente não toma conhecimento, né? Nós temos o que é considerado... Nós temos duas Amazônias, como nos explicou o comandante Leal Ferreira, o almirante Leal Ferreira, que é a Amazônia Verde e a Amazônia Azul. A Amazônia Azul carece de instrumentos de defesa. E o Brasil está desenvolvendo tecnologia, né, já dominou o ciclo da geração da energia, através desse projeto nuclear e do ProSub, para que a gente possa ter submarinos de propulsão nuclear, para defender a nossa Amazônia Azul. Nós não queremos armas, nos explicou lá os técnicos e as autoridades da Marinha. Nos explicou, nós queremos defender o nosso país, defender as nossas riquezas, e para isso a gente precisa do programa de submarinos. Como tecnologia nuclear ninguém vende, deu-se a oportunidade do Brasil desenvolver algo muito importante para o nosso país, através do programa nuclear, e com o objetivo de desenvolver e construir o submarino nuclear, com objetivos de defesa do nosso país. Nós não queremos submarino atômico, nós queremos submarino de propulsão nuclear, que é aquele que pode ficar até 6 meses na profundidade, se houver resistência humana para ficar lá. Enquanto que o submarino convencional, né, movido a energia tocada a diesel, não tem essa possibilidade, fazendo com que ele seja mais frágil e tenha uma ação mais reduzida. Então, eu quero parabenizar o governo brasileiro, em especial a Marinha Brasileira, por esse trabalho extraordinário que vem sendo desenvolvido, que eu, o senador Hélio José, o deputado Bolsonaro, tivemos a oportunidade de acompanhar a Marinha e conhecer. É uma surpresa chegar e pensar que nós estamos construindo um porto naval onde vai atracar os submarinos para manutenção, recarga. É um investimento extraordinário que está mudando a vida de Itaguaí, né? Como o programa lá em Sorocaba, no município de Iperó, também está mudando a vida daquela comunidade com os investimentos que o governo brasileiro está fazendo nessa área. É muito importante, quero registrar e agradecer a oportunidade de ter feito essa viagem. Senador Hélio, por favor. Senador Donizete, eu gostaria de Vossa Excelência, de complementar o que Vossa Excelência coloca, concordar plenamente. Eu acho que é um orgulho para a gente, caro presidente, senador Elmano Ferrer, saber que o Brasil tem tanta capacidade tecnológica e feita coisas nossas, coisa nacional, desenvolvida ali pela nossa Marinha, em parceria com a França, mas a nossa Marinha brasileira, nossos técnicos estão tomando frente, está fazendo a separação do urânio, a questão desse navio, desse submarino ProSub, demonstra o tanto que a vanguarda brasileira tecnológica pode avançar, basta ter apoio. A Marinha, principalmente nesse projeto da ProSub, precisa do nosso apoio, precisa que a gente possa destinar o orçamento para que esse importante projeto tenha conclusão. Eu fiquei deslumbrado, quero lembrar o senador Donizete, que também o nosso senador Roberto Rocha esteve conosco com a parte da viagem, né, senador do PSB. Foi assim para nós o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, do Bolsonaro mais velho, o filho do Bolsonaro. Você, eu e o senador Roberto Rocha, tivemos esse prazer de, junto com outras pessoas, conhecer esse projeto de largo alcance. Então, para a gente, meu caro Donizete, de bastante valia estar aqui registrando esse trabalho que a Marinha tem em Aramar e que a Marinha tem lá em Itaguaí. E, inclusive, é importante registrar que na BR que liga o Rio de Janeiro a Itaguaí, a gente tem uma BR toda iluminada com energia fotovoltaica. Cada poste é uma célula fotovoltaica que alimenta a iluminação daquela BR. É um caso inusitado, nobre senador, presidente,
é o Mano Ferrer. Inclusive, até falei que está sendo subaproveitado, porque se aqueles painéis fossem interligados, sobraria carga o dia inteiro, além para carregar aquela bateria que fica em cada poste para aguentar a iluminação noturna, poderia sobrar energia para outras coisas que precisasse ali em torno da BR, se tivesse uma interligação de painel a painel, igual está lá colocado na via de Itaguaí. Nobre senador Donizete, Vossa Excelência registra a importância da viagem à França. Eu acho que esse intercâmbio entre os povos, esse intercâmbio cultural, ainda mais num país que recebe tantos brasileiros como é a França, e eu colocava hoje, quando estava fazendo exatamente a oitiva do nosso futuro embaixador, do nosso embaixador, na verdade, que foi aprovado hoje por unanimidade, Eduardo, lá em Londres, a importância desse intercâmbio cultural, a importância do apoio aos nossos nobres brasileiros que estão lá na Europa, muitos sofrendo perseguições, muitos sofrendo ataque e outros tipos de situação que aqui no Brasil a gente não comete com alguns turistas que aqui venham. Então é importante esse intercâmbio para evitar esse tipo de questão, como aconteceu lá no metrô de Londres, com o assassinato de um conterrâneo de um brasileiro. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, concordar plenamente com o colocado pela Vossa Excelência e dizer que me orgulho muito de ser brasileiro quando eu vejo um projeto de tamanha relevância como esse tocado pela Marinha. Muito obrigado. Obrigado, senador Hélio. Acolho a parte, fazendo parte aqui dos meus registros, do meu pronunciamento. Senador Almano, senhores e senhoras senadores, estava vendo ali uma música do Legião Urbana que diz: que país é esse? Quando a gente, como eu, esse final de semana, visitei 9 municípios e converso com o povo e vejo o otimismo do povo em relação ao Brasil, e aí eu assisto os telejornais, eu leio os jornais e as revistas, eu me pergunto: que país é esse que está estampados nas manchetes dos jornais? Mas o país, com a força dos brasileiros, resiste. A Petrobras hoje, depois de ter uma queda de 10%, registrou uma alta de 5,63% nas suas ações. O Ministério do Trabalho hoje publica o CAGED. Geramos, no mês de março de 2015, mais empregos do que no mês de março de 2014. Crescemos na geração de emprego nesse mês de março, chegando quase a 20 mil postos de empregos formais. E quando eu ouço alguns colegas, senadores da oposição, e quando eu leio os jornais, parece que eu vivo num outro Brasil que não está nas páginas dos jornais e não está nos telejornais. Porque o Brasil segue crescendo na expectativa de que é um país que está consolidado na sua economia, que precisa fazer ajuste, como toda coisa na vida, tudo na vida precisa dos seus ajustes. Seu carro precisa de revisão, sua casa precisa de reforma e a economia precisa de um ajuste. Então, eu hoje, vendo os dados, depois da publicação do balanço, o depoimento de um empresário na CPI que diz que a propina paga não estava em superfaturamento, mas dentro dos lucros, me dá a condição de dizer que o país está firme no crescimento e que o combate sistemático à corrupção é necessário e permanece necessário, mas que o combate à corrupção não pode ser seletivo, ele tem que ser amplo, geral e restrito. Não pode ser dirigido ao Partido dos Trabalhadores, não pode ser focalizado no Partido dos Trabalhadores, tem que ser focalizado em todos aqueles que praticam a corrupção e que precisa ser combatido. O país vai voltar a crescer, como demonstra já os dados iniciais. A presidenta Dilma, no próximo período, voltará a ser aplaudida nas ruas, voltará a ser reconhecida e terá sua popularidade crescida,
pela coragem de enfrentar os momentos difíceis, pela determinação e pela capacidade de tomar as decisões corretas, o país não tem o que temer. Está hoje também na imprensa o depoimento do presidente da Shell, que diz que as manchetes dos jornais preocupam, mas que a solidez da Petrobras dá a segurança para ele de querer fazer parceria com a Petrobras, de querer investir no Brasil. Como disse aqui hoje a senadora Ana Amélia, empresários, empresas, investidores estão procurando o Brasil para investir, porque esse é um país que agora combate a corrupção, tem marco regulatório claro e oportuniza a investidores ter segurança para trazer para cá os seus capitais. Então, nós, brasileiros e brasileiras, o povo lá do meu estado com quem eu convivi esse final de semana, foram 12 os municípios. Meu abraço a todos os tocantinenses, aos companheiros e às companheiras do Partido dos Trabalhadores, os prefeitos e prefeitas com os quais eu discuti a reforma política, eu discuti a crise, né? O Brasil vai continuar crescendo e se fortalecendo para ser uma das grandes potências econômica, social e política. Não é as armas que vai garantir a soberania do nosso país, mas a inclusão social, a relação e o respeito a todos os povos, que vai fazer do nosso país que ele continue no rumo conduzido a ser aquilo a que ele está determinado, a servir o mundo, alimentar o mundo e ajudar o mundo a ser mais feliz, ajudar o mundo a ser mais próspero, ajudar o mundo a ter mais paz e solidariedade entre as pessoas. Termino agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com o povo brasileiro, né? Agradeço o senador Eumano Ferreira, que está aqui presidindo a nossa sessão, e a todos aqueles que têm a oportunidade de me ver e ouvir. Eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro e eu acredito que nós estamos passando por um momento aparentemente difícil, porque ele não tem a dificuldade que aqueles que exploraram o país, aqueles que usurparam a riqueza do país, quer fazer parecer que tem. Há mais uma crise política de indução de uma crise econômica do que uma crise econômica que possa abalar nossas estruturas. O Brasil vai seguir crescendo, criando oportunidades com o programa Mais Médico, com o programa Mais Especialidade, com Minha Casa Minha Vida, com um plano safra para garantir a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. E nós temos agora que acreditar em nós mesmos. E acreditando em nós estamos acreditando no Brasil, porque nós podemos mais do que já fizemos e vamos fazer muito mais pelo nosso país. Obrigado e uma boa noite já a todos e todas. Obrigado. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, ao tempo em que registro a importância dos registros já realizados aqui por Vossa Excelência.